Olá, boa noite. Bem-vindo a 2020 aqui no meu canal. Vou te pedir um minuto para que a gente possa fazer a primeira reflexão do ano em base a um tema aqui bastante sensível que eu quero abordar. Deixa eu compartilhar você também no seu canal para a gente criar uma... Eu não farei esse vídeo no YouTube. Meu canal no YouTube está em stand-by, ok? Importante que você saiba. Vamos lá. Vou compartilhar aqui no outro. Vou falar de um tema bastante importante no início de 2020. Eu sei que muitas pessoas não estão aí muito preocupadas em se capacitar em conhecimento elevado, mas nós vamos fazendo a nossa parte, né? Deixa eu compartilhar no último lugar aqui e vamos conversar. Boa noite, bem-vindo aí você que está chegando. Aguarda um instante, estou compartilhando aqui alguns canais. Vamos falar: só o autoconhecimento salvará o Brasil. Os equívocos do autoconhecimento, com U, e a nossa situação. Ok, copiar, compartilhar no canal. Ok, vamos lá. Eu não farei lives no YouTube. Meu canal no YouTube está passando por uma varredura, está em stand-by. Eu peço que você se inscreva lá no canal. Nós vamos ter mudanças significativas a partir desse ano lá no YouTube, tá? Meu canal no YouTube. Se inscreva lá no canal do Alcione Giacomitti no YouTube. E aí, Júnior, boa noite, como é que vai? Bom, deixa algumas pessoas entrarem aqui. Olha, eu quero convidar você. O brasileiro não gosta muito de fazer reflexões mais apuradas. Nós estamos aí numa era de politicamente correto, né? Quer dizer, o que importa mesmo é o tema da moda. Se nós olharmos a história da civilização humana, nós teremos sempre três tipos de pessoas. As pessoas que são manipuladas pelas falanges que se alimentam do caos, essa é a esmagadora maioria das pessoas. Nós temos as pessoas que são as empoderadoras dos temas da moda, o modismo, e nós temos, eu poderia chamar de viajantes do tempo, aqueles que não se permitem ser manipulados pelas falanges que se alimentam do caos, nem pelos temas da moda. Ou seja, as pessoas realmente estão em busca de autoconhecimento. Pode parecer muito estranho esse título, mas no meu canal no YouTube eu já abordei algumas vezes as diferenças de autoconhecimento com L e autoconhecimento com U. Eu quero pedir escusas, eu não sou muito de pedir desculpas, escusas pelas minhas análises. Eu as faço, apanho bastante por isso, mas normalmente eu apanho daquelas pessoas que não têm a menor capacidade intelectual de debater esses temas. E aí, quando eu digo isso, apanho mais ainda por ser chamado de arrogante. Mas como nós vivemos na era da mediocridade, quem pensa de forma elevada, normalmente é chamado de arrogante mesmo. Eu gosto de uma frase de Krishnamurti, que foi um filósofo, um pensador muito difícil, até eu não o indico como leitura,
mas ele dizia que não é sinal de boa sanidade mental estar muito bem enquadrado em uma sociedade doente. Então, se você se sente muito bem adequado, enquadrado, está tudo legal para você nessa sociedade, não é um bom sinal. Jiddu Krishnamurti foi um dos grandes pensadores aí do século passado, hindu, e as reflexões filosóficas que ele traz nessa linha de autoconhecimento, infelizmente, estão praticamente esquecidas. A maioria do povo, não vou nem dizer do povo brasileiro, da sociedade, não conhece. Nós estamos vendo aí como essas falanges se alimentam do caos no mundo inteiro, mas em especial no Brasil, onde a gente vive a nossa dificuldade de tratar temas mais elevados. Das pessoas que elas têm que ir em busca de autoconhecimento, livros de autoajuda. Eu sei que eu tenho apanhado, mas não é de forma solitária. Eu sei que tem outras pessoas aí que entendem isso também. E o autoconhecimento nos levou a esse abismo de mediocridade que nós nos encontramos. Essa palavra autoconhecimento é a minha visão do século XX, utilizado por qualquer tipo de manipulador para escravizar mentes sombrias. Mentes sombrias não, mentes que depois se transformam em sombras. Nós estamos vendo aí os movimentos religiosos, esotéricos, pseudocientíficos, pseudo-espiritualistas, que adoram essa palavra. As pessoas não sabem sequer que no termo original essa palavra foi completamente alterada. E por que eu tenho falado que só autoconhecimento salvará o Brasil? Aí autoconhecimento com L de libertação. Porque nós precisamos voltar a entender o sentido de alta cultura, de autoconhecimento, de altas tradições. Isso se perdeu completamente no Brasil. As grandes ordens filosóficas hoje apenas batalham no tabuleiro do xadrez em movimentos políticos. Elas perderam o sentido do que é autoconhecimento na sua grande maioria. Nós estamos vendo aí que essas ordens milenares, inclusive, faz parte a elite poderosa da sociedade brasileira, trabalho político de instrumentalização do poder. Triste os tempos que nós vivemos. As instituições religiosas que deveriam também trazer autoconhecimento às pessoas, autoconhecimento com L, né, para ficar repetindo isso para que as pessoas saibam diferenciar, eu já vou explicar ali no termo original, o porquê que é importante que as pessoas busquem autoconhecimento com U, pregado pelos líderes esotéricos, místicos, espiritualistas, pseudocientíficos, ou mesmo científicos, ou seja lá de onde for, por que interessa que as pessoas busquem autoconhecimento dentro de si mesmo? E eu tenho dito que outra das frases mais estúpidas que eu ouvi, eu sou assim mesmo, gente. Eu, quando faço hangout de temas espiritualmente mais elevados, eu tento me conter no vocabulário. Mas eu estou me contendo no vocabulário. O problema é que falar a verdade soa agressiva para as mentes medíocres do nosso tempo. A mediocridade hoje busca se vitimizar dizendo que ela precisa ser respeitada. E aí fica muito difícil para as pessoas que tratam de outros temas poder chamá-las de medíocres, porque é o que nós estamos vivendo no nosso tempo. Olha, nos textos tradicionais, por exemplo, a definição do autoconhecimento como busca do conhecimento interior, muito provavelmente foi prostituída na sua tradução para o inglês, do self, porque self no inglês tem a ver com eu. Se você for ver self-service, por exemplo, que é muito comum, né? Ele quer dizer, por exemplo, a busca por mim mesmo, o autoconhecimento por mim mesmo, ou eu mesmo me sirvo no restaurante, ou mesmo, enfim, eu sou quase que autossuficiente em mim mesmo enquanto eu busco a minha compreensão. Agora, que autoconhecimento mentes medíocres podem trazer dentro de si? Algo relevante, mas não é isso que nós estamos percebendo.
Então, é provável que esse termo prostituído do inglês, né, self-knowledge, por exemplo, eu anotei algumas coisas para não esquecer, desse termo self, é que nós tenhamos essa proliferação de busca de pessoas que acham que não precisam aprender com as grandes escolas iniciáticas, com os grandes história. É muito comum a gente escutar, né? Eu não pertenço a nenhuma religião. E eu não tenho nenhuma crítica nesse sentido. A religião faço eu mesmo. Ora, se nós formos ver assim, então nós temos 8 bilhões de religiões na Terra e ninguém conectado a conhecimentos elevados. Porque os conhecimentos mais elevados nós não encontramos por nós mesmos, nós aprendemos. Na tradição judaico-cristã, principalmente na tradição cristã, por exemplo, nós temos a revelação, né? O Shekinah, na tradição judaica a gente vai encontrar isso. O que é o Shekinah? É aquele, ou Shekinah, aquele que revela o conhecimento do alto, o autoconhecimento às mentes, que sozinhas não têm a menor condição de encontrá-las. Mas nos enganaram, nos mentiram, dizendo que a gente podia sim, por nós mesmos, encontrar esses conhecimentos mais elevados. Então, os erros clássicos que a gente tem nessa busca, né? E aí eu vou entrar no aspecto político do que está ocorrendo no Brasil, por exemplo. Né? Então, o autoconhecimento passou a ser quase que sinônimo de conhecimento automático dentro de mim mesmo. Né? Eu vou vivendo, vou fazendo as minhas escolhas e vou criando a minha própria experienciação. Isso é muito bonito. Mas isso não tem a ver com o sentido original nos textos antigos do autoconhecimento. Isso era completamente diferente. Né? Nos antigos Vedas, eu estou para fazer um hangout aqui com o professor Carlos Alberto Tinoco, um dos grandes cientistas do nosso tempo aí nessas áreas, e que mais conhece no Brasil das antigas tradições dos Vedas, por exemplo, o termo mais próximo encontrado, Atma Jnanam, significa literalmente conhecimento do eu, mas não autoconhecimento. Conhecimento do eu é diferente de autoconhecimento. A gente não entende essas coisas. É importante nós nos conhecermos. Mas isso é diferente de quando Jesus, por exemplo, ou os gregos diziam, conhece-te a ti mesmo. Eu me conheço, mas eu não encontro em mim conhecimento elevado, à exceção que ele tenha, de algum lugar, me sido revelado. Então eu posso conhecer a respeito de mim mesmo, mas não dos conhecimentos extraordinários, dos conhecimentos do alto, dos conhecimentos da pluralidade dos universos interdimensionais, das tradições sagradas elevadas. O que é a Cabala na tradição judaica? O conhecimento oral, revelado por quem? Do alto. Porque o sentido primeiro de religião tem um dos sentidos mais extraordinários que se perdeu. Do religare, você se religa a Deus. E aí você obedece e se capacita no conhecimento que foi revelado à humanidade. A Cabala, por exemplo, é um conhecimento que é passado de forma oral. Não que nós entendemos como Cabala hoje, que virou mero mercado, mera peça de comercialização e de venda para gerar lucros em livros e tudo quanto é lugar. Não é disso que eu estou falando. Estou falando das tradições orais da cultura hebreia, por exemplo, dos primeiros que receberam os conhecimentos revelados pelos anjos, pelos arcanjos, por inteligências elevadas. Por exemplo, mesmo se nós formos ver dentro da ciência, algumas das grandes descobertas, não vou dizer descobertas, das grandes sacadas filosófico-científicas na história da humanidade, vieram de fora de forma misteriosa. Cai uma maçã na cabeça de Isaac Newton, ele cria uma das mais importantes leis da história da física, da gravitação dos corpos celestes. Isso levou o também cientista, o biólogo Rupert Sheldrake, a criar, por exemplo, o termo campos mórficos, ou o também cientista brasileiro, o professor Hernani Guimarães Andrade, a criar, já falecido, o Dr. Sheldrake ainda está vivo, mora em Londres, na Inglaterra, o professor Hernani Guimarães Andrade, a criar a teoria do campo organizador biológico. Existe um conhecimento, estamos a ele. A verdade está dentro de você, é mentira, estão lhe enganando. A verdade não está dentro de nós. Nós buscamos a verdade revelada do alto, revelada nos códigos filosóficos, que eram as escolas de mistérios platônicas, gregas, egípcias, mesmo na tradição hebreia, o que era a tribo de Levi,
que Deus escolheu para ser a tribo que receberia o conhecimento do alto. Ele ensinaria a uma tribo de sacerdotes, e os sacerdotes revelariam ao povo. Como é que Salomão se tornou sábio? Buscando o autoconhecimento, a verdade estava dentro dele. Isso é papo de fila do sopão. Salomão recebe de Deus sabedoria, inclusive para edificar uma das grandes obras de engenharia da história, que é o Templo de Jerusalém, ou o Templo de Salomão, onde a Arca da Aliança, onde Deus se manifestava. Então, não importa aonde a gente vá olhar, nós vamos realmente entender isso. Nós somos nas culturas, por exemplo, pré-colombinas, mesmo nas culturas indígenas mais antigas, como os incas. Vamos pegar não só os incas, os tiahuanacos, os aimaras, ao longo de toda a extensão aqui da cordilheira, entre Peru, Bolívia, etc. Nós vamos ver nas lendas mitológicas que o Iracocha, o enviado do Deus Supremo, veio à Terra ensinar conhecimento elevado aos povos dos Andes. Tanto que Pachacutec, que na língua quichua significa o transformador do mundo, Pachacute foi aquele que tornou grande o Império Inca, que mandou edificar Machu Picchu. Foi chamado de Império Inca, mas Império de Taiwan Tinsui, o Império das Quatro Direções. Ele restitui o culto ao Deus único. Se nós formos ao Egito, vamos encontrar Akhenaton tendo vislumbre do que era um sol muito além do sol físico, porque o sol físico também foi adorado pelos incas, pelos egípcios, por todas as culturas filosóficas, todas as culturas arqueológicas, vamos dizer assim, da história. E o que é que nós podemos trazer dessa reflexão para o Brasil? Para esse momento que nós estamos vivendo? Se conectar à alta cultura, ao autoconhecimento. Se nós formos olhar o Brasil, nós vivemos tempos de cultura destruída, de música horrenda, de arte grotesca, de filosofia de botequim barata, de escolas que emitem diplomas de PhDs para idiotas, de doutores de conhecimento algum. Os tempos que nós vivemos, se nós formos parar para refletir em relação aos povos do passado, é de extrema mediocridade. Nós vamos ver a Renascença, a Era das Artes, mesmo em meio ao fim da Idade Média, nós encontraremos mais conhecimento elevado do que hoje. Se nós formos para o meio das cruzadas, enquanto a Europa se digladiava na Terra Santa com os sarracenos, os mamelucos, lá por volta de 1100, a edificação das catedrais góticas pela Europa, na França, Paris, a Cidade Luz, as principais edificações das grandes catedrais em Paris perfazem a constelação da Virgem no céu, mostrando toda uma herança de conhecimento sagrado muito elevado do alto antigo. A ordem dos pobres cavaleiros de Cristo, a ordem do templo, foi edificada para proteger um conhecimento elevado descoberto no Monte de Jerusalém em 1118. Os templários nunca foram criados para proteger peregrinos que iam à Terra Santa a rezar. Eram nós das antigas ruínas do Templo de Jerusalém. Lá eles resgataram um conhecimento elevado que os transformou na mais poderosa ordem monástico-militar de toda a história da cristandade até hoje. O conhecimento deles está por aí. Descobriu as terras sagradas da América do Sul, descobriu um sistema de engenharia extraordinária. Foram eles que construíram as catedrais mais importantes da Europa, como Amiens, Chartres, Notre Dame, enfim, todas as grandes catedrais. O estilo gótico é trazido à tona, não criado por eles, trazido à tona pelos templários. O sumo sacerdote, o chefe dos cavaleiros, o chefe da ordem do templo, também ostentava o título de mestre de construtores.
porque era iniciado na arte de uma construção elevada, dali nasce o estilo gótico. As catedrais são templos de conhecimentos vivos. Quem sabe ler esses templos? Você vai a Notre Dame, vai a Chartres, vai a... Você não lê nada, a gente não lê nada. Nós estamos na era da mediocridade. Não é exatamente apenas do nosso tempo. Os Vedas, os antigos Vedas, os sábios das tradições hindus, já falavam desses tempos de extrema mediocridade que a humanidade ingressa. Eles deram ao tempo que nós vivemos, chamaram de Era Kali, negra, Yuga, Era Negra. Então, o mundo vive eras de recebimento de conhecimentos elevados, de tradições elevadas, tempos para que esses conhecimentos e as tradições sejam implementados na história, e lá na frente, tempos de abertura para novos conhecimentos. Como é que nós vamos edificar uma nova terra se nós não colocamos em prática velhos conhecimentos anteriormente? Nós vemos hoje, por exemplo, no Brasil, no cenário político e filosófico brasileiro, alguém poderia pensar em que nós vivemos hoje tempos aonde falanges que se alimentaram do caos estão alvoroçadas, porque o caos que eles se alimentaram, enriqueceram, se tornaram gordos, se tornaram milionários às custas do caos implantado na sociedade brasileira. Artistas que enriqueceram como prostitutos de verba pública, músicos que enriqueceram como prostitutos do sangue e do suor de um povo marcado pela pobreza. Pseudos intelectuais que se tornaram famosos e conhecidos, enganando as pessoas com seus discursos mentirosos, prostituindo a história, mentindo. Como é que em tempos como esse, um povo cansado e empobrecido de alta cultura sequer poderia escolher ou pensar o que é autoconhecimento, alta cultura, falar de filosofia? A busca do Brasil se tornou um salve-se quem puder. Eu me dando bem, dane-se as outras pessoas. E aí nós vivemos esse tempo onde essas falanges, né, que se assentaram sobre o trono, uma espécie de autocoroação, né? Quem foi que disse que a música, né, que nós vemos desses grandes artistas que defendem sistemas falidos e horrendos de veículos de comunicação, há mais de 10 anos não existe imprensa inteligente no Brasil. Edward Murrow, da CBS, já na década de 50, fez uma previsão assim, estonteante para o futuro da humanidade do ponto de vista jornalístico. Ele dizia que a imprensa estava morrendo, a verdadeira imprensa investigativa. Quer dizer, o que nós vivemos hoje? Apenas grupos de interesses, né? Quer dizer, grupos que estão preocupados apenas e somente com sua sobrevivência. Como é que nós podemos ir a um cenário onde as instituições religiosas só estão preocupadas em tirar dinheiro dos fiéis, os políticos só estão preocupados com os votos, onde as universidades, de forma horrenda, há muito não sabem o que é alta cultura, autoconhecimento? É um absurdo ter que dizer isso. Você quer se idiotar? Vá para uma universidade. Você quer sair das trevas? Procure outras fontes. Universidades não são mais geradoras de mentes despertas, mas de mentes ideologizadas em base a sistemas sombrios. Ora, nós vamos ver o que aconteceu com o Império, o que aconteceu com os gregos, o que aconteceu com o Império Romano, o que aconteceu com os turcos, não importa, com todos os impérios. Quando o conhecimento, cultura elevada deixa de ser o foco, o mundo, aquela cultura, aquele império entra em decadência absoluta.
Nós estamos vendo um mundo do século XX cada vez, e agora do século XXI, mas começou principalmente no século XX, cada vez mais globalizado. E a globalização globalizou também a burrice. Eu não queria me ater nesse início de ano, mas eu preciso trazer um exemplo muito prático para você que, de repente, tem uma certa dificuldade. Não tem culpas em terem nascido em base a um sistema que as idiotou, escravizou as suas mentes. Nós temos culpas se nós não desejarmos mudar. Então eu diria assim, eu ainda sou reticente quando falo contra os jovens, porque eu acho que os jovens cresceram em meio a sistemas manipulados, mas depois de uma certa idade não tem mais desculpa. Então nós vamos ver, por exemplo, quem viu toda esse suposto, entre aspas, porque para mim ainda não tem uma investigação policial fechada, a respeito daquele grupo de comediantes que de engraçado eles não têm nada. A sociedade brasileira toda repercutiu o atentado. O Paulo Coelho, o mago de Araque que mora na Suíça, foi lá se pronunciar, pegar uma casquinha que se não fosse encontrado quem foi que cometeu aquele atentado, aquele grupo de comediantes, a nossa sociedade estava ameaçada. Pois bem, mais artistas, músicos, vieram à imprensa falar a mesma coisa. Agora nós estamos vendo aí um outro atentado que tocou fogo na estátua lá de uma das lojas da rede Havan. E a polícia acabou de confirmar que foi um atentado, sim. Ninguém vai falar nada desse grupo. Quer dizer, como é que nós podemos ter formadores de opinião, escritores, artistas, pessoas que trabalham com conhecimento, que são seletivos em relação à verdade? Eu condeno. Se é um atentado ao grupo que eu não concordo, bem feito. A gente tem visto isso se repetir no Brasil. Vocês acham que Paulo Coelho vai mudar? Vai morrer ignorante. Vocês acham que Leonardo Boff vai mudar? E Raoni vai mudar? E o Frei Beto vai mudar? E o Fernando Moraes vai mudar? Adorador dos Castros? Nos enganaram. Leonardo Boff nunca falou de alta cultura e autoconhecimento. Paulo Coelho, muito menos. Fernando Moraes, muito menos. Eles defenderam esses sistemas. Eles são como falanges que sempre se alimentaram do caos. Quanto mais caos no meu grupo de interesse, eu ganho grana, eu vendo e ganho dinheiro. Nós formos olhar os alquimistas da Idade Média, eles passaram, não só da Idade Média, mas em especial da Idade Média, eles passavam tempos isolados do mundo, tentando transformar chumbo em ouro. Depois de muitos anos, o que havia sido transformado em ouro era o seu exterior, era o seu interior. Ou seja, eles haviam interiormente se libertado de uma série de metais pesados, entre aspas, e ali eles se preparavam para serem capacitados em conhecimentos elevados. Então, por que a chamada da busca do autoconhecimento com U é enganosa? Porque autoconhecimento de por si só não tem condições e capacidade de atingi-los, de encontrá-los. É necessário que esse conhecimento elevado seja lhe revelado, ou livros de grandes pensadores que aprenderam com outros, de escolas de mistérios, não importa de onde seja. O que pode salvar o Brasil desse engodo? Ora, o Brasil fez escolhas políticas que estão fortemente atreladas a sistemas. Como é que nós nos libertamos? Vai demorar muito. Só conhecimento elevado libertará o Brasil. E aí nós precisamos de uma completa revolução na música,
Nós estamos ouvindo até hoje os mesmos músicos medíocres que se assentaram no trono do Brasil, sociedade brasileira. Eles estão aí há 50 anos no pódio, gagás, falando das mesmas bobagens que falavam há 50, 40, 30, 20 anos atrás. Não evoluíram nada. Por quê? Porque são ilhas de conhecimento. Em base a conhecimento elevado, ninguém é ilha, ninguém é represa. Todos são rios que se alimentam do conhecimento que, de forma natural, é alimentada por fontes elevadas que alimentam o rio. Você está no grupos filosóficos, jornalistas, grupos da imprensa, a imprensa que pensa ser mais inteligente, e lá no fundo a gente sabe que eles só estão preocupados. Quanto que aqueles artistas que falam uma sociedade melhor ganharam para tocar no Réveillon, que eu e você pagamos com o dinheiro dos nossos impostos, 500 mil, 600 mil, 1 milhão, 400 mil reais para eles irem lá tocar 2 horas. Isso é dinheiro público. Se eu fosse, eu teria vergonha de receber dinheiro público de um país de pobres e miseráveis para fazer um show para o povo. Que papo é esse que essa gente está preocupado com o povo? E o nosso cinema medíocre, com raras exceções, e a literatura cada vez mais medíocre, cada vez pior. Eu falava com não vou me reservar o direito de não dizer o nome dele, há uns 5 meses atrás, amigo, já participou de livro meu e tudo mais, do nosso tempo, dos mais importantes cientistas do nosso tempo, um cientista europeu, que fala de novos paradigmas avançados da ciência, da espiritualidade e tudo mais. E ele dizia, Alcione, eu estou lançando um livro novo no Brasil ano que vem, ajuda a divulgar aí. Eu falei, claro, eu sou seu fã, né? Vamos divulgar. Aí ele me deu o nome da editora, eu liguei, uma das grandes editoras brasileiras, liguei umas 2 vezes, não conseguia falar com a agente responsável pelo lançamento, até que deixou o recado, ela me ligou um dia, ou eu liguei, não me lembro agora. E aí até que eu falei com ela, e eu falei, vai ser um grande lançamento, e como é que vai ser? O título do livro dele é extraordinário, vai ser um dos grandes lançamentos desse ano 2020 no Brasil. E aí, quando ela me disse a quantidade de livros da edição brasileira, eu fiquei envergonhado. E aí eu argumentei com ela, por que tão poucos livros, né? Esse tipo de tema no Brasil... E aí a gente começou a conversar ali alguns minutos, o que vende é mediocridade, é fofoca. Como é que nós vamos melhorar o nosso tempo com pessoas que assistem grupos de comediantes e dão risadas? Como é que nós vamos melhorar com gente que acompanha e segue aqueles que colocaram o Brasil no penúltimo lugar? Que esse grupo de políticos volte ao poder. Sabe por que eles querem que eles voltem ao poder? Porque nós ficamos no penúltimo lugar global da educação. Eles querem que essa gente volte ao poder para que a gente consiga o último lugar. Só pode ser por isso. Você já experimentou argumentar textos inteligentes com essa gente? Eles vão lhe chamar de fascista, de homofóbico, de arrogante, sei lá, de qualquer outro tema. São mentes perdidas. Na história, nós temos tempos de mediocridade. De tempos na história da civilização são perdidas. São completamente aleijadas de inteligência desperta elevada. Então, se nós duramente não confrontarmos isso, se for simplesmente dizendo para as pessoas, não, busque você mesmo, suas próprias verdades, você vai para o mar da mediocridade. Por exemplo, das revelações espirituais da humanidade, a mais importante de todas, seja com Akhenaton, com Pachacuti, com Krishna, não com Maomé, com Abraão, não importa. É a revelação da existência de um Deus soberano que cria a vida, que cria o universo, a matéria, os universos interdimensionais. A ciência se aproxima dessa direção, porque mesmo a ciência foi aleijada de pensamentos
filosóficos avançados. Isaac Newton escreveu mais livros sobre alquimia do que física, falando de química e tudo isso. Mas essa parte foi ocultada da história pelos senhores que nos aprisionam, pelas famílias poderosas, pelos grupos poderosos desse mundo. Porque o conhecimento do alto é o único que pode nos libertar. E eles já deram esse conhecimento. A ciência agora se aproxima das dimensões avançadas da espiritualidade, faz com que aqueles cientistas ateus e materialistas fiquem todos alvoroçados, porque o tempo deles está chegando. Acabou no século XX. No século XXI, presta atenção no que eu vou dizer. O futuro será conhecimento científico avançado em base à espiritualidade avançada e a coisas que nem as religiões vão entender mais. Vida após a morte, pluralidade de vida inteligente no universo. Como é que eu acesso informação no local de milhares de anos na história da civilização? Tudo isso nos foi revelado no passado. Nós estamos como aquele urso que hibernou durante 6 meses e quando sai, está fora do seu tempo. O Brasil hibernou em base a conhecimento elevado. E quando nós acordamos, eu levei um susto. Eu vi as Anitas tentando falar de conhecimento, de democracia. Eu vi o Fábio Porchat, que defende socialismo e políticos. Eu vi Leonardo Boff, que criou Teologia da Libertação, falando do Cristo que ele jamais conheceu e dizendo que Jesus poderia ser socialista. Eu vi Frei Beto, Frei da Igreja Católica, entrevistar Fidel Castro e fumar charutos cubanos, ou não sei se fumou charutos, mas beber, ou sei lá, ou comer com ele. E aí eu vivo num tempo de magos de Araque como Paulo Coelho, que defendem de sexualidade para adolescentes e sentado no seu castelo na Suíça, aonde há muito tempo não pisa no Brasil, ousa falar de censura dos Filipes idiotados do YouTube, que escravizam a mente das crianças, das redes sociais, que foram intimadas no Congresso americano pela defesa. Nós acordamos não apenas no Brasil, mas do mundo, como uma espécie de urso que hibernou não por 6 meses, por 100 anos. E vejo as pessoas falando de marxismo, falando de Trotsky, falando de Stalin. É muito legal falar de Stalin. Ele não matou só o seu povo, matou seu próprio companheiro Trotsky no México. Como é que nós vamos falar de autoconhecimento, de alta cultura, quando nasceu outro Beethoven no Brasil, aonde nasceu outro Michelangelo, outro Leonardo da Vinci? A arte hoje toda é com apelo sexual para vender. A música, as artistas, não importa a cara, desde que a bunda apareça bem, desde que a letra de músicas sertanejas horrendas, de péssimo gosto, de pagode horrendo, de funk horrendo, de rock medíocre, de tudo, não importa o estilo, toda música em base a sexo. E aí nós não entendemos sequer mais a dimensão da sexualidade humana. Os povos, as antigas tradições sagradas, ensinaram inclusive a respeito. Nós é que prostituímos tudo. Prostituímos a dimensão do sagrado na sexualidade, da música elevada, da arte elevada, da ciência elevada. Uma ciência que sequer, numa grande parte dela,
consegue perceber a majestosidade para além das fronteiras físicas do nosso universo. As fronteiras do universo são vibracionais, não são físicas. Quando Stephen Hawking parte o ano passado, o mais importante cientista do século XX, catedrático da cadeira de Isaac Newton em Cambridge, na Inglaterra, ele ousou dizer: o nosso universo surgiu a partir de uma realidade de quarta dimensão. Isso é uma completa destruição, é uma destruição não, mas é uma mudança completa no sentido do que é o nosso universo, a vida. Quando nós vemos cientistas pesquisando, por exemplo, a sobrevivência da consciência, como nos Estados Unidos, após a morte, nós vamos entender que já não estamos mais simplesmente falando dessa casca física biológica, que a ciência mais avançada, consegue perceber dimensões mais avançadas. Nós vamos ver uma mudança significativa nos paradigmas científicos do mundo. Infelizmente, a ciência do século XX, em base a uma ciência mais materialista, se deu em grande parte por cientistas americanos, cientistas mais de pensamento milenar filosófico e espiritual, como do Oriente, em especial da Índia, está mudando a curvatura de como nós entendemos o conhecimento e tudo que nos cerca na Terra e no universo. Nós vamos ver, por exemplo, a medicina. Nós hoje sabemos que as práticas espirituais são fundamentais para o tratamento de qualquer tipo de doença. Mas você tem um lobby poderoso que não quer que as pessoas se curem. Se nós somos capazes de produzir doenças, o nosso eu também é capaz de produzir a cura para aquela mesma doença. A esmagadora maioria das doenças nasce no campo mental, no nosso eu interno, depois se manifestam no corpo físico, à exceção das doenças contagiosas, genéticas e outras mais. Mas esse é um conhecimento novo que está vindo aí. Você alimenta uma geração de pessoas de conhecimentos de baixo nível, de música baixa, de arte baixa, vamos pegar, por exemplo, as redes de televisão brasileira. Elevado que passe, seja em qualquer Globo, SBT, Record, Rede TV, TV Cultura, TV Educativa. Não tem nada de conhecimento elevado. Se você assiste o programa Roda Morta, que eu chamo de Roda Morta, você fica horrorizado com o nível medíocre dos convidados. A vontade de sair correndo, a vontade de chorar, a vontade que eu tenho aqui de hibernar numa caverna e acordar. Me chamem, me despertem quando a humanidade novamente evoluir. Se uma máquina do tempo aparecesse hoje, sem dúvida alguma, eu pediria, me levem para a Idade Média, porque ainda na era das trevas da Inquisição, existiu mais alto conhecimento que o conhecimento presente no nosso mundo. Ou alguém sabe me dizer se teve um tempo mais extraordinário de cultura, de recebimento de temas complexos da religiosidade, da arte, da música, das catedrais, da arquitetura sofisticada do que nesse tempo? Com certeza não são os dias de hoje. Até quando a humanidade vai assim? Se nós pegarmos, por exemplo, as redes de televisão no Brasil, que são concessões públicas, deveriam produzir autoconhecimento. Produzem conhecimento de manipulação. E mais, só conseguiram sobreviver graças a dinheiro público de bilhões de reais que era injetado. Eu sempre me perguntei, se é uma concessão pública, por que o governo precisa pagar para postar propaganda das ações do governo em concessões públicas, que são do Estado? Concessões públicas são do povo brasileiro. E as concessões de rádio foram para todas nas mãos de políticos medíocres. Os grupos de televisão, o que é a família Roberto Marinho, senão uma falange que se alimentou do caos e da miserabilidade da sociedade humana do século XX? O que é essa Rede Record? O que é o SBT? O que é todas as redes de TV brasileira? Ninguém produz um único programa
para despertar o brasileiro para temas elevados. Como é que nós vamos sair disso? Que deveriam ser mais democráticas, mas elas também começam a perceber que ignorância é poder. Ignorância gera riquezas, gera dinheiro. Mantenha os idiotas úteis escravos na sua teia da aranha, que elas alimentarão você e você será um dos maiores grupos, os grupos mais poderosos do mundo. Não é à toa que os grupos de redes sociais são as empresas mais bilionárias do planeta hoje. Ora, se elas estiverem produzindo livre-pensadores não compram discos da Anitta, não escutam Caetano Veloso, não escutam Gilberto Gil, não leem Fernando Moraes, não compram livros de Paulo Coelho, não leem Frei Beto. Me desculpa, não tem politicamente correto comigo. Eu morro sozinho, mas não faço aliança com a mediocridade. Não importa se me chamem de arrogante ou do que quer que seja. Então, o bom combate, como dizia São Paulo, nós vamos lutar o bom combate. Nós vamos lutar, são palavras minhas, com a espada na mão. Jesus dizia, né, aquele que não tem espada, venda a sua túnica e compre uma, porque os tempos são sombrios. Mantenha o povo no nível de maior ignorância possível. Porque para produzir música elevada, o que é necessário? Para produzir arte elevada, o que é necessário? Para produzir filosofia, que são filósofos, no Brasil, e os escuta alguns instantes, você fica com vontade de sair correndo, porque se você gosta, você tem sérios problemas de falta de conhecimento elevado. Porque só mentes medíocres conseguem assistir esses filósofos que nós vemos nas redes de TV no Brasil, em rede de televisão aberta hoje, e gostarem. Quando você gosta do grotesco, quando você gosta de música horrenda, é gosto, você tem que respeitar. Eu respeito a sua opção de ser medíocre, mas você é medíocre. Me desculpa. Não há outra opção. Não há duas verdades. A verdade relativa não é não, meu amigo. A verdade é uma só. Música horrenda é horrenda. Arte grotesca é grotesca. Filosofia de botequim é filosofia de botequim. A filosofia hoje não se preocupa com as grandes equações da vida, do universo, mas em como conseguir penetrar nas mentes para vender mais livros, para vender mais palestras, o meu cachê de 100 mil só para 200 mil, para como conseguir encher auditórios de cérebros acéfalos que vão lá aplaudir os filósofos do tipo Leandro Carnal. Vou falar tudo hoje, do tipo Portela, do tipo desses caras, o politicamente correto, para vender livro, para se fazerem de grandes pensadores. A filosofia nunca teve como objetivo principal ser aceita para gerar dinheiro, mas de ser aquela indagadora dos temas avançados, aquela que causa desconforto. O pensamento elevado não tem como objetivo fazer com que você se sinta confortável na sua ilha de mediocridade, mas com que você gere desconforto frente à nossa mediocridade, eu me incluo junto, em saber que perto de paradigmas avançados, de conhecimentos elevados, eu ainda sou muito pequeno. Conhecimento, autoconhecimento, conhecimento vivo, trazer desconforto a nós e não fazer a gente sentir um tesão. Não é isso. É em nos mostrar que nós somos pequenos frente à grandiosidade. E a filosofia de hoje se alinhou à política. A filosofia de hoje fala de bandidos condenados. Os filósofos de hoje falam de bandidos, usam nos seus exemplos batem em presidentes democraticamente eleitos.
e sentem saudades de tempos de trevas, de governantes corruptos. Isso é filosofia. Os teólogos de hoje defendem bandidos, né, seu Leonardo Boff? Bandidos condenados, né, seu Frei Beto? Ainda posso, do ponto de vista da democracia, expressar a minha opinião? Acho que sim. Porque nós temos uma alta corte no Brasil que não quer que você pense, lhe manda para o chilindró. Nós temos uma alta corte que não permite ao presidente da República governar. Ministros do nível de mediocridade impensável do ponto de vista sequer do conhecimento da sapiência jurídica global. Temos os ministros de Suprema Corte mais medíocres, talvez. Como é que nós vamos construir um novo país? Como é que nós vamos medíocres? A luta é no campo do dinheiro, do comércio, da materialidade. O reino de Deus foi vendido há muito tempo por quem conseguiu pagar mais. Se você pagou mais, você conseguiu um pedacinho no reino de Deus. Se você é pobre e miserável, lhe restou o reino do inferno. Porque, segundo a pregação de hoje, se você não dá grana para Deus, só lhe resta o inferno. A que ponto nós chegamos de era medíocre? Filosofia medíocre, música medíocre, arte medíocre, universidades medíocres. E não significa que em todos esses lugares não tenhamos pessoas da mais alta competência, mas o todo é medíocre. Nós temos um organismo apodrecido. Qual é a cura para isso? Qual é a cura para que as nossas crianças com 7, 8, 9 anos não fiquem rebolando o bumbum em cima de uma garrafa? Que elas não fiquem se beijando? Para que os professores não ensinem sexualidade nos quadros negros das escolas? Para que eles falem de coisas mais avançadas? Para que eles ensinem o respeito? Nós perdemos o respeito por tudo, pela figura do professor, pela figura do pai, da mãe, destruímos o conceito de família. Somos uma sociedade como um organismo cancerígeno, doente. Nas palavras da grande obra do físico americano Peter Russell, cérebro global. Que tipo de cérebro global nós estamos edificando? Se nós construirmos um cérebro global luminoso, nosso mundo será luz. Se nós estamos construindo um cérebro global no Brasil, ou um cérebro brasileiro global no Brasil luminoso, nosso futuro será luminoso. Que cérebro global nós tínhamos construído no Brasil? Um cérebro cancerígeno, adoecido, doente, na UTI. Como é que nós curamos isso? O cenário do século XXI é diferente do século XX. O conhecimento não é mais como era no século XX. O advento das redes sociais também deu voz às pessoas loucas, desequilibradas, com momentos básicos da ciência passaram a ser questionados. Nós temos hoje gente que não sabe mais que tipo de planeta vive, que fala contra vacinas. Claro que nós temos o lobby da indústria farmacêutica, claro que nós temos o lobby científico, mas nós estamos vivendo em base a um tempo que as pessoas não sabem mais qual é o formato do planeta que vive, não acreditam sequer que existem estrelas no universo, que tem uma espécie de domo que impede a gente de sair do planeta. Nós temos pessoas em base a esse tipo de raciocínio. E ou nós dizemos para essas pessoas que elas são doentes e precisam se curar, ou o nosso futuro será cada vez pior. Porque o politicamente de dizer que você precisa respeitar a todos tem como objetivo principal adoecer ainda mais o organismo chamado Brasil. Onde nós temos apresentadores. Que ponto nós chegamos? 2020, o Luciano Huck quer ser candidato a presidente. Um dos programas mais medíocres da TV brasileira, que idiotou os nossos filhos. Vai montar o quê? O Palácio do Planalto vai se chamar Caldeirão do Huck?
Então, me desculpe por ter que citar algumas pessoas, mas às vezes é necessário ter coragem, não de apontar o dedo, de dizer o que está errado, com mentes do tipo Rodrigo Maia, Alcolumbre, Gilmar Mendes, Dias Toffoli. Essas pessoas pertencem ao atraso da história do Brasil. É que nós vamos mudar o Brasil dos edílios macedos, dos líderes religiosos que escravizam a sociedade humana, da ciência materialista que é utilizada apenas pela indústria do consumo e a indústria da morte, que produz guerras. Grande parte das grandes genialidades do mundo são contratados pela indústria da morte e a ciência é usada principalmente para matar. E as seitas esotéricas, 2019 foi o ano onde as máscaras se escancararam. Cadê o João de Deus? Cadê o Prembaba? Cadê a Monja Cohen, que vinha aqui dizer que o presidiário Lula tinha um coração de Buda? Eu estou, sim, dizendo os nomes. Não estou ofendendo nenhuma dessas pessoas. Estou fazendo perguntas. Em base a quê que nós vamos edificar o novo Brasil, se esses são os líderes que a grande maioria do país está ouvindo? Em base a quê que nós vamos edificar um novo país, quando nós temos hoje esse tipo de líder medíocre de pensamento que prostitui o budismo, prostitui o cristianismo, prostitui as tradições dos antigos Vedas, prostitui os conhecimentos das escolas de mistério, prostitui os ensinamentos do Cristo, prostitui a ciência, prostitui tudo. É dizer, qualquer idiota hoje lembra Shakespeare, fala de Aristóteles, fala dos gregos, rapidinho assim para dar uma enganada. São tempos onde nós precisamos buscar o que eu chamo de autoconhecimento. Nós precisamos voltar ao conhecimento elevado que nós recebemos dessas egrégoras, dessas potências, porque as pessoas não param para perceber que a Terra tem a formação de um cérebro avançadíssimo de conhecimento elevado. Nós podemos beber dessa fonte. Nós não produzimos autoconhecimento em nós. Por exemplo, por que grande parte das mais belas construções, se você vai passear pela Europa, você vai a Cusco, por exemplo, no Peru, a Praça das Armas, para citar um exemplo mais próximo, os lugares mais belos de Cusco, capital arqueológica das Américas, pouca gente sabe disso. Os monumentos mais extraordinários são igrejas. Por que as obras do passado tinham uma conexão com a religiosidade, as mais belas, Capela Sistina, a estátua de Davi, as obras de Michelangelo? No que essa gente se inspirou? Dante Alighieri, Céu e Inferno, onde que ele se inspirou? Por que as mais belas obras artísticas, as composições, da onde veio a inspiração para essas mentes geniais? Veio dessa conexão do alto, de autoconhecimento. E eles tentaram retratar nas músicas, nas obras de arte, nos seus quadros, nas catedrais, nas esculturas, aquilo que uma parte do seu eu pôde conceber. Agora, o cérebro medíocre do nosso tempo diz: eu busco autoconhecimento em mim mesmo, a verdade está dentro de mim. Me fala que grande verdade tem dentro de você. Você não consegue decidir entre um presidente bandido e um presidente democraticamente eleito. Quem ouve e lê esse tipo de literatura ou de música e aprecia o tipo de arte das exposições Queer Museu, da exposição de crianças tocando homens nus, eu preciso lembrar essas coisas, exposições que nós tivemos bancadas com dinheiro público, já passei um ano falando disso, eu quero mudar o disco para falar de coisas mais elevadas em 2020, essa é uma reflexão a respeito de 2019. Essas pessoas têm condição de olhar para encontrar vazio existencial, depressão, falta de Deus,
falta de conhecimento elevado. Se eu remexer mais um pouco, eu vou encontrar livro medíocre, música medíocre, pensamentos medíocres, porque é o que nós nos transformamos. É dura a análise para conosco mesmo, de olhar como uma espécie de se encontrar dentro da caverna de Platão completamente escura, sem saber o que fazer. Ou, como dizia São Juan de la Cruz, o mergulho na noite escura. Mas a noite escura da alma pode produzir um insight extraordinário. Você não passa pela noite escura, talvez você não encontre uma manhã radiosa, de céu aberto, de esplendor. É perceber que o homem, por si mesmo, não produz autoconhecimento, não produz alta cultura. Ele, no máximo, reflete a mediocridade do seu tempo e compartilha aquilo que está no seu eu. Por isso, os jogadores de futebol, artistas de novela, políticos, são as pessoas mais em evidência do nosso tempo. Eu acreditarei num Brasil melhor quando políticos forem considerados nossos funcionários, quando a gente jamais tratá-los de doutores, quando os ministros da nossa Suprema Corte, nós não precisamos mais os chamarem de vossas excelências. Funcionários daqueles que pagam o salário deles. Quando o nível dos títulos, dos livros de conhecimento, nas redes de livraria, que faliram quase medíocre sobre a tendência dos títulos a serem lançados em 2020, já falei, pelo jeito vou ter que voltar para os sebos, comprar livro de 50 anos atrás. Está cada vez pior. É só os romances, e não sei o que, as coisas que nos idiotam. E aí a gente pergunta por que o mundo está em crise, por que nós caminhamos para um abismo. Porque o grande pensamento hoje é, cadê os grandes líderes do nosso tempo? Cadê os grandes líderes do Brasil? Brasil. Onde estão os Abraham Lincoln, os George Washington, os Gandhis? Onde estão os grandes líderes do passado? Os Churchill, líderes políticos? Onde estão os São Tomás de Aquino? Onde estão os São Francisco de Assis do nosso tempo? Onde estão Madre Teresa d'Ávila, São Juan de la Cruz? Não, enfim, não importa. Onde é que estão os grandes pensadores do nosso tempo? Onde estão os Paulos, os Aristóteles, os Sócrates? Aonde estão? Devem estar muito bem escondidos, porque mesmo milhares de anos depois, nós ainda, quando vamos falar de autoconhecimento, precisamos voltar 10 mil anos, 5 mil anos, 3 mil anos, 2 mil anos, 1000 anos, 500 anos, no mínimo 1000 anos. Nosso tempo produziu o quê? O que nós estamos produzindo hoje? Mesmo os grandes conceitos, quando, por exemplo, lá na década de 80, o físico Fritjof Capra, nos Estados Unidos, foi escrever alguns livros que deu um contorno diferente à ideia da física. Ele mergulhou nas tradições do Extremo Oriente, na Índia, de 10 mil anos, e aí virou um best-seller global. Quando Deepak Chopra foi para os Estados Unidos, o médico das celebridades, ele estava falando o que os antigos médicos hindus falam há 10 mil anos. Quando Amit Goswami resolveu falar de física quântica para o mundo, ele revolucionou a forma como as pessoas entendiam espiritualidade e física quântica, mas isso ele é hindu, ele fala há 10 mil anos. Ele não, isso está na história há milhares de anos. Nós vamos falar de universo interdimensional, que Stephen Hawking falou ano passado, mas os cabalistas hebreus sabem disso há 4 mil anos. O que de elevado verdadeiramente a nossa sociedade do presente está produzindo? Quase nada, gente. Nós ainda, quando falamos dos grandes temas, somos obrigados a buscar no passado. Eu não estou falando de descobertas do interior do átomo, da física, não é dessas coisas. Isso não produz sociedade melhor. O que produz sociedade melhor e menos doente, por isso a Associação Médica Americana coloca a Associação de Psiquiatria como a depressão, a doença avassaladora desse novo milênio, desse novo século, né? As altas taxas de suicídio, como nunca antes.
Você vai ao Japão, por exemplo, as escolas no início do período escolar, os jovens alunos japoneses se matam, se suicidam, mas não é uma nação toda tecnologicamente desenvolvida? Nós temos dois eus, ou talvez três, a dimensão do instinto, a dimensão do intelecto e a nossa consciência espiritual, alma, espírito, ele chama do que quiser. Eu chamo de consciência. Se nós damos atenção apenas para o nosso instinto, nós produzimos isso aí. Música horrenda, arte horrenda, empresas horrendas, cultura horrenda. Se nós pensamos apenas do ponto de vista cerebral, a gente só vai pensar em dinheiro, em manipular as potências, guerra, aí você vai cooptar todo mundo. Então, nós começamos a pensar a nível de consciência, nós começamos a pensar no todo, e não apenas na espécie humana, no planeta como ser vivo. As grandes descobertas hoje da fronteira entre a matéria e aquilo que nós não podemos ver, todas as plantas são sensíveis à dor, não são só os animais. Ou seja, nós vivemos como todas as tradições antigas sempre disseram, tudo possui uma egrégora, uma energia, tudo possui vida. Ainda que o ser humano seja, na dimensão, não que nós pudéssemos chamar mais importante, mas na dimensão mais apurada e mais avançada, a espécie que deveria ser a mais importante, mas seria considerada mais importante se aprendesse a cuidar do seu planeta, dos outros seres vivos, nós não cuidamos nem das pessoas. Mas está aí as novas descobertas científicas apontando isso. Quando você arranca lá um pé de alface, sente dor. Tá? Comer um tomate sente, se retrai, mostrando que ali também tem vida. Mas nós não podemos hoje entender a vida no outro ser humano. Então, a nossa grande busca, pelo menos para mim, aquilo que eu falo, nós precisamos parar de nos iludirmos. Autoconhecimento não pode ser produzido dentro das pessoas. Não adianta você olhar para dentro que você não vai encontrar autoconhecimento dentro de você. A não ser que você já o tenha buscado lá fora, em fontes primeiras e originárias. Aí sim. Se você quiser entender o budismo, as tradições budistas não estão dentro de você. Você vai ter que aprender conhecendo Siddhartha Gautama. Budista que diz que a verdade está dentro dele, desculpa. Você quiser entender Krishna, os diálogos com Arjuna, vai ter que estudar o Bhagavad Gita. Se você quiser entender a missão de Maomé, vai ter que estudar o Corão. E se você, para você se dizer muçulmano, você precisa pôr em prática os ensinamentos que o anjo Gabriel deu a Maomé. Se você se diz cristão, eu sou cristão, mas eu faço a minha própria mentira. O verdadeiro cristão não produz conhecimento em si mesmo. Ah, Moisés revelou os 10 mandamentos, mas eu tenho só 5 mandamentos. Mentira. Autoengano. Autoconhecimento é autoengano. Autoconhecimento é coisa de falanges que se alimentam do caos, que produz uma sociedade de idiotas. Não. Você é cristão, você vai seguir os ensinamentos revelados pelo Cristo. Se você é judeu, os ensinamentos que Moisés recebeu, que Abraão trouxe, que Salomão deixou. Aonde que tem autoconhecimento em nós mesmos? Eu posso me autoconhecer, mas isso é outra coisa. Conhecimento elevado não nasce com o ser humano. Nasce a experiência das almas que passaram por muitas realidades. Mas na Terra, o conhecimento elevado sempre foi manifestado. Mesmo os gregos, se você for pensar no conceito de conhecimento e como eles entendiam, muita gente não gosta de falar disso, dos deuses, as tradições egípcias, nós vamos ver que tinha uma dimensão que eles acessavam e dali eles edificavam toda uma tradição. Então, se você quiser entender a sabedoria egípcia, você vai ter que mergulhar no conhecimento dos antigos egípcios. Como é que precisamos cada vez mais falar de alta cultura, de autoconhecimento e menos de loucuras. Eu, nesse ano, o ano retrasado eleitoral, mas que a gente passou a viver, me desgastei muito falando de baixo conhecimento e baixa cultura, porque a era medíocre no Brasil, você tem que apontar isso para as pessoas entenderem. O meu 2020 será bastante
também falando de conhecimento elevado, mas as pessoas muitas vezes não entendem. Então você tem que falar da dimensão política, filosófica, você tem que apontar o dedo e dizer, não sigam essas pessoas. Essas pessoas são vendedoras de livros, elas não produzem mentes despertas. Mentes despertas não compram os livros dela, não vão nessas instituições religiosas, não vão, sei lá, não telemantra por telefone celular, não frequentam ashrams de gurus molestadores de mulheres. O que é isso? Será que a gente precisa passar 2020 falando a mesma coisa? Será que nós vamos precisar passar o ano de 2020 também dizendo aquele camarada condenado pela justiça, ele tem que ir para a cadeia? Não adianta. Mude você. Se você for ver nas minhas redes sociais, sociais muito tímida, falei aí, Aurora 2020, não, você não adianta, isso é bobagem. Autoilusão, autoengano. Quer o 2020 melhor? Trabalhe o seu eu. Vá se conectar com conhecimento elevado. Vá buscar uma boa obra, vá ler, ouvir uma música elevada, vai se conectar, tem tanta música extraordinária na história da civilização, tanta arte belíssima, tanto conhecimento. Eu não gosto nada disso, vai estudar sufismo, vai estudar os alquimistas da Idade Média, não gosta dessas coisas, vai estudar os grandes cientistas do nosso tempo, tem um monte deles muito bons aí. Vai estudar o Dr. Sheldon, como eu falei, vai ler as obras do David Bohm, vai ler, tem muita coisa boa. A gente precisa trazer autoconhecimento. Autoajuda, livrinho de autoajuda e coaching, essas coisas, essas palavras idiotadas e tudo que a gente está ouvindo o tempo todo, isso é sinônimo de autoengano. As coisas elevadas. Hoje todo mundo é terapeuta, todo mundo é coach, todo mundo é quântico, todo mundo é... Todas essas coisas tem gente boa. Descubra quem são os grandes líderes desses temas, em base a coisas elevadas. Você vai surpreender em perceber que querem mudar a sua vida. Tem uma palavra como chavão principal: dinheiro. Não siga esse tipo de gente. Dinheiro não é, nunca foi e nunca será a dimensão mais importante da existência humana. Todos os eventos, os grandes eventos, os livros, os mais vendidos, os canais de milhões de seguidores, as redes sociais que bombam, o discurso dessa gente mais importante é sempre dinheiro. Como você vai ficar rico? Como você vai ficar milionário? Como você vai comprar ações e vai ganhar trocentos milhões? Como o universo vai devolver para você? Coitado. Vítima da sociedade. Você vai pôr o universo a trabalhar para você, para lhe dar tudo que você sempre quis, sua casa na praia, seu homem sarado, sua namorada sarada, sua Ferrari. Você vai pôr o universo para trabalhar. Deixa de ser idiota. Isso se chama vagabundagem. Quer dizer, o universo, agora o universo é um novo Deus. Ele vai responder por nós. Está na moda essas coisas, vende milhões de livros, segredo, não sei o que lá, você vende milhões de livros. Quanto mais tempo nós nos enganamos, mais tempo a gente leva para despertar. Jesus dizia assim: por que vocês estão preocupados com essas coisas? O que eu vou comer, o que eu vou vestir? Ou seja, por que vocês estão preocupados com as coisas do mundo, dinheiro? É o xerox do nosso tempo que Jesus está falando. Jesus dizia, não. As pessoas que têm fé não se preocupam com isso. Elas buscam, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E Deus e a justiça divina alimentará e colocará essas pessoas no seu conforto em acordo ao que elas merecerem. Das palavras do Cristo, nada. A gente quer logo o dinheiro. Então, quando Jesus fala crescer a estatura do varão perfeito, não. Conhecimento elevado, não. Quando Jesus fala, olha, eu vos enviarei do alto os grandes temas, os grandes conhecimentos, porque vocês não podem aprender na nível da psique humana. São conhecimentos muito elevados, os homens não estão preparados. Então, se nesse 2020 nós quisermos curar o Brasil, já, olha, vai passar janeiro, vai começar aquela guerra política de novo. Não vamos mais cair nessa armadilha.
bandido é bandido, e gente do bem é gente do bem. Nós não vamos mais cair nisso. Daqui a pouquinho nós vamos estar tudo envolto a uma briga. A justiça brasileira já mostrou a face verdadeira de todos esses que enganamos nas nossas ilhas de mediocridades. Lula livre, Haddad, não sei o que lá. A gente que se engana nas nossas ilhas de mediocridade. Você pode se enganar você, na sua ilha, na sua meia dúzia de idiotados. As pessoas que despertaram não fazem parte do seu cubinho de idiotas, não. Né? Os Caetano Veloso, os Gilberto Gil, essa gente toda, né? As Paula Lavida, essa gente toda ali, falando de democracia, de tudo, e aí apontando o dedo, falando de fascismo, né? Vocês não enganam mais, não. Uma boa parte do Brasil está despertando. Conhecimento elevado, gente. Aonde? Cada um busca o seu conhecimento. Do contrário, nada salva o Brasil. Quanto mais medíocre, mais os políticos agradecem, mais as instituições religiosas agradecem, mais os vendedores de livros agradecem, mais os picaretas da indústria musical agradecem, mais a indústria farmacêutica, a indústria médica agradece, quanto mais idiota o mundo agradece, porque o mundo vive de grana, de dinheiro. Não é que você vai descobrir que a autocura, que a cura, a fé cura. Não é a autocura, desculpe. Eu ia dizer que a autocura é quase que outra bobagem, né? Nós temos o dom de nos curarmos. Em base à fé em quê? A pessoa fala, eu posso me curar. Move montanhas. Então, as práticas espirituais curam, mas práticas espirituais trazidas por conhecimentos elevados da espiritualidade. A gente tem uma dimensão aí que as pessoas não estão pegando. Mestres, a era dos mestres, dos gurus, ainda tem gente que segue guru. Guru indiano, guru da onde? O guru do Oriente, tem gente seguindo o guru ainda. Gurus são como os políticos. Né? A figura do guru deveria ser abominável. Aí eu volto a lembrar Krishnamurti. Né? Que dissolveu a organização dele, se cansou, estavam treinando ele para ser guru cósmico. Um dia ele foi lá, dissolveu, mandou todo mundo se catar e foi embora. E aí passou a escrever livros duríssimos contra a necessidade do ser humano de ter seus gurus. Então nós temos os nossos gurus religiosos, filosóficos, políticos. Quando eu digo para buscarmos autoconhecimento, não é buscar gurus. Veja, não importa a mensagem, muitas vezes, que os falsos gurus estão passando, eles sempre falam de amor mesmo, eles sempre falam de compaixão. Conheça ele. Jesus, né? Como é que eu vou conhecer as pessoas? Pelos frutos. Então você tem um monte de gente passando por guru, bambambam da música, das artes, da imprensa, jornalista. Quanto jornalista que recebia milhares de reais que está incomodado com o novo governo agora? Será que essa gente está preocupado com o país? Ou está preocupado com um sistema corrupto que era uma espécie, ela era um pedaço daquele câncer de um Brasil colonial? Que jornalismo? Não tem mais jornalismo no Brasil, acabou há muito tempo. Então, se nós formos buscar esse autoconhecimento, nós vamos perceber que grandes líderes que traziam isso se alimentaram de fontes, beberam na fonte maior do conhecimento. A filosofia bebeu na fonte universal do conhecimento, as religiões, as tradições, isso vem revelado aos homens. Os homens por si só não conseguem produzir autoconhecimento. Nós produzimos tecnologia, ideias, ok, tudo isso. Mas a fonte primeira, não. Que em 2020 nós possamos aí estar conectados, então, numa massa crítica, desperta, luminosa, sem nos enganarmos. Chega desse papinho
dentro de você, todos os caminhos levam a Deus. Você pode pedir pelo universo que ele vai resolver os seus problemas. Ele vai lhe dar tudo que você perdeu. Aí você consome toda essa comida podre, fica depressiva, sente vazio existencial. Por quê? Nós temos o conhecimento do mundo, que nos aprisiona, o conhecimento de Deus, que é revelado através das tradições. Seja na Cabala, seja no budismo, seja no hinduísmo, seja no islamismo, seja no judaísmo, seja no cristianismo, seja nas tradições indígenas, seja aonde for, vem do alto. Nós nunca realmente demos atenção a esses conhecimentos. Deus revela para os cristãos os seus mandamentos, mas como nós somos mais inteligentes que Deus, a gente não apenas altera os conhecimentos, nós alteramos, inclusive, quem Deus seria e com o que ele julga. De Deus pode ficar um pouco abstrato e tudo mais. Jesus vem à Terra, nos traz uma série de ensinamentos, nos revela um conhecimento do alto. A gente não apenas mudou, prostituiu tudo para vender nos livros místicos, esotéricos, nas ordens enlouquecidas dos dias de hoje, tudo para produzir o quê? Dinheiro. Dinheiro talvez seja a grande prostituta, né? Que as pessoas prostituíram tudo. E é importante para a nossa existência. Se nós dermos a ele a sua verdadeira função. Você não compra a minha dignidade. Você não compra a minha consciência. Ela não está à venda. Você não compra valores elevados. Aí sim, aí o dinheiro é muito importante. Então, hoje se vende tudo. Autoconhecimento, veja a França, Cidade das Luzes, está destruída. Por quê? Permitiu com que o vírus do politicamente correto entrasse lá. Destruiu a civilização. O Brasil, em tradições muito antigas, eu já vou finalizar, é tido como uma nação de promessa de berço da espiritualidade futura. Se nós temos a promessa, numa das tradições budistas, antes da morte do 13º Dalai Lama, é muito interessante essa fala, essa profecia, ele diz que seria o último Dalai verdadeiro do Tibete. Muita gente considera o 14º Dalai Lama um falso Dalai, porque existe uma profecia do 13º dizendo que ele era o último Dalai Lama. Aí as pessoas, para remendar, disseram assim, não, ele era o último enquanto vivendo no Tibete, porque o próximo estaria no estrangeiro. Pode ser, eu até gosto do atual Dalai Lama, apesar de ter plena convicção que nem de longe ele herdou a luz do conhecimento dos Dalais anteriores. Ele é bastante raso de conhecimento elevado. Perdão eu falar isso do Dalai Lama, eu adoro ele, mas ele é bastante raso de conhecimento elevado. Então, se nós formos ver, o 13º Dalai Lama diz o seguinte, os grandes Budas não nascerão mais no Oriente, eles renascerão nas terras da Cordilheira Sagrada da América do Sul. E porque lá um novo destino aponta para a civilização do futuro, uma civilização de uma nova sociedade planetária. Talvez por isso o Brasil tenha sido tão cooptado, não só o Brasil, talvez por isso a América do Sul, Venezuela, Peru, Equador, Argentina, Paraguai, Uruguai, Bolívia, talvez por isso as trevas tenham se apoderado da América do Sul. Em especial o Brasil. A grande terra buscada, por exemplo, como terra prometida, ok, é Israel, a terra de Canaã, sim, mas na Idade Média nós temos ordens, por exemplo, que chegaram próximos de conhecimentos que falavam o Brasil é a terra prometida. Salomão enviava expedições marítimas ao Amazonas. Não se engane, não. Se você não sabe, é porque você não se informou. O grande rei Salomão, quando os templários descobriram conhecimento elevadíssimo embaixo do templo, o ano passado, 2019, arqueólogos em Israel tornaram pública a descoberta dos túneis escavados por esses cavaleiros em 1118, em Jerusalém. Ali tinha um conhecimento extraordinário que fora guardado pelo grande rei Salomão.
Parte desse conhecimento eles descobriram, por isso que eles sabiam da existência do Brasil, por isso eles vieram aqui. Ora, esses cavaleiros de Cristo andaram por toda a América do Sul. E tem algumas coisas que eu não estou falando muito ainda no meu canal, nem abertamente, porque, de forma sincera, as pessoas não têm o menor preparo para, sequer para pensar, não é para aceitar como verdade, para pensar nessas coisas. Eles caminharam pelo México, pelo Peru, pela Bolívia, desciam pelo Brasil, saía aqui o porto em Palhoça, em Santa Catarina, e em Santos, levando prata e ouro, que ajudou a pagar a construção das catedrais preciosas, das catedrais góticas na Europa, em especial na França, tem mais de 100. A Europa está falida, a França está falida, de onde é que tinha dinheiro? Eles traziam daqui. Mas nas suas jornadas, levando matéria preciosa, eles legaram conhecimentos que nunca teve nada a ver com extraterrestre, alienígena, presente em Machu Picchu, nas pirâmides do México, em Pumapum, nunca teve. Isso é outra manipulação idiotada do nosso tempo. Mas nós tivemos visitações em outro nível que eu não vou falar aqui, de inteligências muito mais avançadas. Então, quando a gente vai falar dessas coisas, talvez o Brasil, a América do Sul, tenha um papel extraordinário. O que nós podemos esperar do velho mundo? As pessoas não sabem nem mais se nascem homens ou mulheres. Elas não sabem mais nem se a Terra é plana, é convexa, é quadrada. Elas não têm nem gosto musical, nem gosto para 50 tons de cinza. Quem leu essa ignomínia? São os livros best-sellers globais. Michelle Obama é a pessoa mais admirada nos Estados Unidos. A que ponto nós chegamos? Tem muita gente boa nos Estados Unidos. Obama, presidente medíocre, deram o prêmio Nobel da Paz para ele. O que ele fez? Obama, nos primeiros dias de governo, mandou bombardear uma série de lugares. Donald Trump nunca mandou. Legal. O Trump não. Então, nós vamos trabalhar com esses conceitos e essas coisas. Nós vemos. O mundo tem um domínio e um poder que nos aprisiona na ignorância, de música da pior qualidade. Porque no passado, quem ouvia música de qualidade elevada, quem se conectava a conhecimentos elevados, descobriam continentes, descobriam teorias que mudavam a história da vida, do universo. Quem estava conectado em base a conhecimento elevado, esculpia Capela Sistina, pintava o Inferno de Dante, esculpia Davi, pintava a Capela Sistina, não só esculpia como pintava. Quem estava conectado em base a temas elevados, que são estudados nas principais instituições planetárias. Então, se não dê conhecimento filosófico elevado, nem arte elevada, de música da pior qualidade, porque se você der música de qualidade elevada, aquela pessoa pode se curar, pode despertar sua fé interna. Se ela passar a ver a dimensão do belo, das realidades mágicas, para além das fronteiras físicas dos nossos olhos, elas serão como deuses, em potencial, não como criadores. Que deve os esotéricos idiotados e prostituem isso também. Jesus disse, vós sois deuses em potencial. Diz uma montanha, lá dará. Não. Os homens precisam ser pequenos, os homens e mulheres. Confunda-os. Torne bandidos em mocinhos, mocinhos em bandidos. Diga que eles podem escolher ser homem, mulher, animal, um golfinho. Isso muda tudo. Muda a matemática lógica das realidades da criação. Muda os conceitos da física. Prostitui tudo. Quanto mais longe da verdade eles estiverem, mais facilmente manipuláveis eles serão. Para isso, faça com que eles escutem Caetano, Gil, que eles deem risada com as comédias do Porta dos Fundos, que eles comprem os livros do Leandro Carnal, que eles vão ler os textos filosóficos da Moja Cohen, do Leonardo Boff, do mago Paulo Coelho. Mantenha-os conectados a esse horizonte de mediocridade. Porque enquanto eles estiverem conectados a isso, eles serão pequenos, caminhando cegos, alucinados, atormentados em direção a um abismo profundo. E nisso nós continuaremos sendo os senhores do mundo. Deteremos
o sentido do conhecimento universal, as obras de artes mais caras, as músicas mais elevadas. Nós sabemos o que é bom, mas para o povo, para as pessoas que escutem funk, vão escutar Caetano Veloso, Gilberto Gil, vão votar no presidente Lula, ouçam os discursos da Dilma, da teologia da libertação, vão ler Fernando de Moraes, Frei Beto, porque os grandes não farão isso. Os grandes buscarão o autoconhecimento que fez com que alguns deles edificassem as sociedades mais extraordinárias do nosso tempo. Jamais falar em Jesus na escola. Não pode. Jesus, afinal de contas, não fez muita coisa, só mudou a história da cultura ocidental. Os judeus, Israel, não. Não os estude. Eles só são a nação mais poderosa do globo. Em meio a um grãozinho de areia no Oriente Médio, eles são a mais próspera e democrática nação. Dessas coisas você não pode falar, não. Quem somos nós? Que nós precisamos estar conectados para mudar esse paradigma existencial. A gente é aqueles que passam os dias nas redes sociais postando foto, beijando cachorro, para parecer inteligente, como gosta dos cachorrinhos, e sai assistindo novela na Rede Globo. É isso. Os nossos cachorros são mais inteligentes que os donos. Os cachorros são mais inteligentes que os donos. Eles não assistiriam. Você se informa pelo Jornal Nacional, você ainda lê revista Veja, ainda lê Estadão, Folha de São Paulo. A imprensa brasileira faliu, você não viu, não? Há 10 anos. Eduardo Muro, já na década de 50, dizia isso. Falava pela imprensa americana, como ele estava certo. Pelo jornalismo americano. Quem viu aquele filme Boa Noite, Boa Sorte, que é uma majestosidade, quase ninguém viu. É brilhante o filme. Vai lá, uma forma simples de você conhecer a obra de Muro. Assim, nem jornalismo, nem alta religião, nem alta cultura, nem alta filosofia, nem músicas elevadas, nem arte elevada. Mas como eles são maioria, eles parecem ter razão. Só tem um pequeno detalhe. O mundo dele há terrenos pantanosos. O dia que eles daqui saírem, tudo irá ruir por terra. Nós não estamos edificando apenas a nossa realidade presente aqui na Terra, da nossa realidade material. Que você semeia aqui, ainda que você não colha na Terra, você está pavimentando a sua jornada em direção ao infinito, aos mundos elevados, às ecalotes planetárias, aos palácios celestiais, aos mundos interdimensionais, não importa a tradição. A construção da sua realidade. E ainda que ela pareça sombria aqui na Terra, porque a escuridão é maior, as trevas são maiores, sempre foram. Ainda que tudo isso seja muito sombrio, você é senhor do seu mundo, das suas escolhas. A sua verdade maior não é política. Não importa se é Lula, se é Bolsonaro, se é Dilma, se é Aécio, não importa. Você está do lado da justiça e da verdade, enquanto a justiça e a verdade ali lhe parecerem que são como sementes para transformar o mundo ou a nossa sociedade. Quando não for, você não mais ali estará. Você não é escravo de ninguém. Então nós pavimentamos a nossa realidade para o infinito. Nós somos senhores das nossas escolhas. E uma das verdades mais importantes que foi roubada das pessoas é que nós somos os senhores dos domínios do nosso eu. Nós criamos a nossa própria realidade. Não adianta você culpar o governo, os políticos, o nosso tempo, a sua empresa, a justiça. Nós criamos a nossa própria realidade, com as nossas escolhas, os nossos votos, os livros que compramos, as músicas que ouvimos, as peças de arte. Você é daquele que vai lá assistir show do Pink Floyd em 2019 e se sentiu um trouxa, roubado, porque um músico gagá completamente insano e psicopata veio ao Brasil ofender um presidente que tinha acabado de ser eleito.
porque ofende lá a nação de Israel, e aí aparece defendendo genocidas e assassinos. Por que você foi no show? Ah, mas eu gosto. Não, porque você ainda está preso na dimensão daquele psicopata. O dia que você se liberta, até a música do cara você não escuta mais. O dia que você se liberta, nem livro você quer ler mais. Não faça acordo com a mediocridade. Ah, mas a música do Caetano é tão bonita. Então continue medíocre. Ah, eu adoro a Anitta, continue medíocre. Ah, mas eu gosto tanto da novela das 8. Escolha, meu amigo. Não reclame depois que o mundo que você vive é uma merda. Porque foi você que espalhou essa merda em torno do seu quintal. E agora se vê andando sobre ela. Não transfira essa culpa a governos políticos, a quem quer que seja. Espero, sinceramente, que as pessoas entendam que nós precisamos retornar a entender o sentido de alta cultura, alta filosofia, alta religiosidade, alta espiritualidade, autoconhecimento, alta músicas elevadas, arte elevada, livros elevados, pensamentos elevados, as discussões filosóficas nos grupos políticos, nos canais de YouTube, são tão vãs que a vontade, muitas vezes, é hibernar como o urso e acordar daqui 200 anos, aonde os pensadores daquele tempo retratarão o nosso tempo como a idade das trevas do início do novo milênio. Que Deus, eu como cristão, o espírito Shekinah, na tradição hebreia, aquele que transporta o conhecimento de Deus, se transporta entre aspas, né? E que revela as almas preparadas. Como disse, inclusive, o presidente eleito, eu posso não ser o mais capacitado, mas com o expressão de humildade pode apagar 1 milhão de bobagens que ele tenha feito. Porque quando nós somos humildes o suficiente para dizer que a gente não sabe nada, mas que Deus nos capacita, nós estamos nos colocando nas mãos daquele que pode revelar conhecimento elevado a nós. Quando nós somos arrogantes, não, eu vou trilhar o meu próprio autoconhecimento com U, né? Ah, eu vou buscar, que autoconhecimento, rapaz? Você não sabe de onde veio, para onde vai. Você não sabe se vai estar vivo daqui 5 minutos, que autoconhecimento que uma ameba consegue produzir. Um monte de cocô. Que é diferente de autoconhecimento, como diziam os Vedas, que quando passou para o inglês, veio para o Brasil, se prostituiu toda essa palavra autoconhecimento, que está na boca dos maiores malucos do nosso tempo. Não, não era disso que os Vedas falavam. O conhecimento do eu é saber quem nós somos. Como dizia Jesus, conhece a ti mesmo. Os gregos diziam também, né? Mas quando eu conheço a mim mesmo, eu percebo que eu, em mim, sou o quê? Carente do quê? Do amor de Deus, da compaixão divina. Que eu sou carente do processo de redenção que o Cristo vem à Terra fazer das almas perdidas nesse mundo sombrio, nesse mundo da matéria. E aí eu começo a me conectar em base a esses ensinamentos elevados. Eu deixo de criar meus próprios mandamentos, meus próprios ensinamentos, e eu busco os ensinamentos elevados, os ensinamentos do Cristo, de Deus, como eu tantos séculos estudaram conhecimentos elevados e que se prostituíram quase todas. Hoje são apenas joguetes nas mãos de falanges que se alimentando do caos por domínio, poder. Todos os senadores, todos os homens mais poderosos e corruptos dessa nação galgaram os graus mais elevados dessas ordens herméticas que existem hoje nas terras sagradas do Brasil. Vocês são uma vergonha para a história dos seus fundadores e terão um dia que encarar a escolha do poder em detrimento da escolha do conhecimento que ajudaria a edificar uma nova terra e um novo mundo. Assim seja. Que Deus abençoe e ilumine o Brasil. Se inscreva lá no meu canal no YouTube. Eu não vou fazer lives lá hoje.
Alcione Giacometti. Em 2020, nós trataremos de autoconhecimento em base a temas bastante elevados que podem lhe ajudar a compreender essas dimensões, muitas vezes, que nós vamos deixando de lado, até que venha o resultado do exame médico, até que o inesperado bata à nossa porta. E a gente descubra que o nosso tempo aqui está acabando. E aí, o que a gente fez com os dias, com o tempo que nos foi dado de graça quando a gente nasceu? Passamos ouvindo música de péssima qualidade, dando risada de conhecimentos sagrados, dando risada daqueles comediantes inúteis. É isso? Cada um faz a sua escolha e terá que conviver com elas. Sejamos luz em tempos de esperança. Valeu, Brasil.